Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Todos muito bem-vindos a mais uma live! Esse negócio de fazer live, né? Tô gostando, gente. E você, tá gostando aí das lives? Se você tá gostando das lives, já vai compartilhando, já vai chamando a galera, porque hoje o assunto vai fazer todo mundo se remexer aí na cadeira, hein, galera? Muito bem! A Marielle já está entrando, minha convidada. Vamos lá, então, minha querida, bem-vinda. Vamos. Hoje o assunto é do balacobaco. Quero ver todo mundo começar aí, ó. Olá, Oi, minha querida, boa tu- noite. tudo bem? Tudo jóia e você? Deixa eu ajustar aqui meu celular. Tudo muito bem. E você? Como você Também está? super bem. Animada com a Nossa, nossa hoje o conversa. assunto. Gente, o assunto de hoje é interessante. Então, olha, já vou te falar uma coisa. Se você tá pronta e se você tá pronto para começar aí algo novo na sua vida, você tem que ficar nessa live aqui com a gente, porque, gente, vai mexer. Esse assunto vai mexer, e eu falo por experiência própria, que começa a doer lá no âmago quando a gente toca no assunto. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhando aí com os amigos, porque hoje a gente vai falar de crenças de perfeição e controle, vai ser sensacional. Uau, vamos recepcionar aqui, a galera tá entrando, já tô vendo os coraçõezinhos, a Pamela entrando, consigo nem ver todo mundo que já entrou. A Fer, a Paola, a Adri, a Paty, Rony, quem mais tá aqui? Cami, Rúbia. Muito bem-vindos a todos. Não tô conseguindo ler todo mundo. Elô, a Gil, Márcia. Muito bem, pessoal. Todos bem-vindos, homens e mulheres. Hoje vai ser do balacobaco. Muito bem, e a minha convidada hoje é Marielle, querida. A gente se conheceu, como muitas pessoas que eu conheço aí, gente, em mais um grupo que eu sou, para quem não sabe, eu sou a rata da internet. Eu tô em tudo quanto é grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. E hoje eu tô aqui com essa convidada querida pra gente tocar na sua ferida e começar a mudar várias coisas aí dentro. Então, bem-vinda, Mari! Gratidão por estar aqui comigo e para a gente trazer muita consciência essa noite. Sim. E quero que você se apresente para o pessoal aí que não te conhece. Fala um pouquinho aí de você, minha querida. Então, eu sou terapeuta, né? Trabalho com as técnicas do Theta Healing, do Tise, que é uma terapia que trabalha com o emocional, com a alma. Eu trabalho com a desprogramação neurobiológica, também sou facilitadora da ferramenta e com a multidimensional. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando dessa live, querendo que as pessoas cresçam, né? Que a gente consiga evoluir todos os dias, cada vez mais, buscando mexer no que não está certo na nossa vida. E eu acho que essas crenças de controle e perfeição são perfeitas para a gente começar a ver aonde está o ponto que a gente não vê, né? Quantas vezes Uhum. a gente não acha que não tá, não se acha perfeita ou que tem que ser perfeita para começar a fazer alguma coisa? Então, acho que a gente vai falar muito aqui. É isso aí, gente. Então vai entrando aí, vai compartilhando, porque realmente vai ser do balacobaco o negócio aqui. Já tô avisando para você chamar a galera e ficar aqui com a gente. E ó, eu vou te falar um negócio. Se você ficar até o final, a gente tem um mega, super, hiper, ultra bônus. Porque a gente não vai só falar e trazer a consciência, mas a gente já vai colocar em prática. A gente já vai começar a mexer a energia aí, ó, que tá aí te segurando no controle, na perfeição. Então a gente vai fazer aqui, eu e Mari, vamos fazer aqui uma sessão de desprogramação neurobiológica, né? Ela falou, ela é facilitadora da energia, eu também sou facilitadora. Então vocês vão receber energia
da DNB, né, que a gente chama ela carinhosamente de duas pessoas, de duas facilitadoras, tá? Então, pensa que está potencializada essa energia. Se você está pronta para ir para o próximo espaço, é aqui que você tem que ficar com a gente. Batendo aqui 42 pessoas ao vivo. Atualiza o universo. Atualiza. E se no meio do caminho você gostar, você já começa a compartilhar. Dá um screenshot aí na tela, se você gostar, e já compartilha e marca a gente, tá bom? Muito bem, então vamos começar essa live aqui, que eu já tô... Gente, eu já tô aqui na energia, no calor. Começa a falar de controle e perfeição, a gente já começa a mexer, né, Mari? Exatamente, já começa a ficar ansiosa aqui. Já quero! Muito bem, gente. Então vamos lá, Mari, vamos trazer uma consciência aqui primeiro pra galera, que talvez já conheça e tem gente que talvez não conheça. Afinal de contas, o que é crença? Crença é aquilo que eu vejo lá na igreja, que o pastor e o padre me ensina, crença religiosa. O que é crença, gente? Vamos trazer clareza. Primeira coisa, Mari, fala aí pra galera. Vamos trazer uma clareza e começar a partir disso pra gente entender o que primeira coisa, né? O que é crença, gente? A crença são as crenças que a gente vai criando desde a infância ou pegando na sociedade, no lugar onde você vive. Então, essas crenças são os caminhos neurais que o teu subconsciente vai criando para você. Então, esses caminhos vão gerando várias coisas dentro de você. Então, uma crença que você acha que é simples, pequena, como você sente, eu tenho que ser perfeita para me sentir amada ou para trabalhar, por exemplo, né? Essa crença começa a trazer um sentimento, que começa a trazer um pensamento todos os dias para você. Então, você começa a trabalhar e pensa assim, eu não vou fazer isso porque não tá bom. Não vou entregar isso porque não tá bom. Então, essa perfeição começa a te bloquear, te trazer procrastinação, te trazer uma autossabotagem, você começa a ver tudo na parte da crítica, você começa a se criticar porque você não é perfeita, né? Você não quer se mostrar, você não quer se expor. Porque, eu tenho alguma coisa que não funciona em mim. Né? Eu não sou assim, eu não sou assado. E isso vai atrapalhando o teu dia a dia. E essa crença está lá embutida no teu subconsciente. Todas as vezes que você tenta, né? Ela começa a puxar um gatilho em você e você não vai fazendo. Você vai criando algum mecanismo em você para fugir de não se sentir perfeita. O medo, né? De então, para a gente começar a entender, então, vamos lá, gente, o que a Mari trouxe aqui? A crença, a gente já começa a instalar ela no nosso sistema, né? Desde criança, até desde da barriga da mãe, né? Porque a nossa mãe, ela tem sentimentos, sensações, emoções, que a gente está ali com um vínculo, então a gente já começa a receber essas crenças da nossa mãe, né? Já começa por aí, né? Do pai também, e né, aí, gente? Do pai também, né? Você escuta a voz do pai na barriga da mãe, né? Então tudo que a nossa mãe sente, ela acaba de uma forma ou de outra trazendo pra gente, e o meio que ela tá ali com a gente ali dentro, né? E a crença não é algo só que alguém vem e fala pra você, é feio fazer isso, não pode aquilo é certo. A crença, ela entra em nós através dos nossos 5 sentidos, né? Exatamente. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo que a gente... Não só os 5 sentidos, mas tudo, né? As nossas experiências, né? Exato. Então, a crença, tudo que a gente vai vivenciando, a gente vai criando essas crenças de forma consciente ou de forma inconsciente, né? Então, as crenças não é só aquela questão lá de eu creio em Deus. Isso é uma crença. Muitas vezes a nossa crença base, né? Nossa crença raiz pode ser uma delas, né? Quem é Deus e tudo mais. Mas a crença, na verdade, ela é tudo que a gente acredita. Tudo que a gente acha que funciona. E ela pode estar, então, no nível consciente ou no nível subconsciente, um dos dois, né? Normalmente ela tá lá com certeza no subconsciente, porém muitas vezes a gente não tem, tá lá, mas a gente não sabe que ela tá lá, né? Então a crença é tudo que a gente vive e mesmo coisas que a gente pode captar
quando a gente está com o nosso subconsciente aberto. Por exemplo, gente, isso é bem interessante. Se você está assistindo filme, você está assistindo um filme lá, sei lá, de terror, todo dia você gosta de ver coisa de terror e morte, assassinato, sei lá o quê. E aí todo dia você está assistindo aquilo. E aí você acaba dormindo no meio do filme ou da série. E aquilo continua sendo falado. E aquela morte, aquela dor, sei lá o quê, e violência, você dorme, o seu consciente é como se ele desligasse, que você não está mais prestando atenção. Porém, o seu subconsciente ele está inteirinho aberto para você ir lá e programar as crenças dentro dele, né? Então é importante a gente entender que as crenças, nós estamos o tempo todo criando, fortalecendo, né? Ou mudando alguma crença. Isso é um fato, é constante 24 horas por dia. Então, primeira coisa para a gente trazer essa clareza, né? O que é a crença de forma geral? E aí a gente tem vários tipos de crença, de vários níveis, e o nosso foco aqui hoje é o controle e a perfeição, né? Então vamos lá, Mari, vamos dar mais exemplos aí Vamos pegar um exemplo assim, ó. Quando você é criança, por exemplo, vamos trazer aqui uns exemplos que talvez as pessoas comecem a se conectar e identificar nelas a crença de perfeição ou de controle. Vamos dar algum exemplo aqui de crença de perfeição e controle que a gente aprende quando criança. Então, e aí, Mari, o que você consegue pensar? Uma coisa bem importante é que quando você tem a crença, né, seja ela que nível que for, seja até pelos teus ancestrais que eles trouxeram também, né, algumas crenças para o nosso DNA, né, que a gente carrega junto também, além das que a gente aprendeu dentro da família, dentro de tudo, a gente também tem as que vieram com o DNA, da ancestralidade e a que vive na sociedade. Uma das crenças, assim, o problema da crença, né, de você ter essa crença dentro de você, seja de perfeição, seja de controle, é você entender que ela se torna real na sua vida. Então, se você acredita que você precisa ser perfeita para se sentir importante, para você se sentir amada, você vai criar toda a tua realidade, toda a tua vida participando disso, criando isso na tua vida. Então, essa crença vai fazer você ter o sentimento de que você não é merecedora, que você não é digna, porque você não é perfeita. E isso acontece muito quando é criança. Opa! Acho que deu uma travada. Tô te ouvindo, Isso. pode continuar. Tô te ouvindo, é só o vídeo que deu Quando uma travada. o pai e a mãe chegam, você chega com uma nota. Oi. Pode falar, tô ouvindo. Aí, voltou. Tá girando, é uma nota na escola que você acha super legal, que foi uma nota que você achou que fez todo o esforço que precisava, né? E, por exemplo, é um 8. E o teu pai e a tua mãe chegam para você e falam assim, ah, não fez mais que obrigação. Ou, né? Ou não, você tem que tirar melhor que isso, você consegue melhor que isso. Então, a pessoa sempre vai buscando aquela perfeição dentro dela, né? Porque se ela tirar um 10, ela vai agradar o pai e a mãe, que é as duas pessoas mais importantes na vida dela. Uhum. E daí ela instaura essa crençazinha de que ela tem que ser perfeita no que ela faz. Então, quando ela começa a trabalhar, começa a aparecer aquela crença de que se vai entregar um relatório, ele não pode ter nenhum erro, porque se ela errar, ela não é boa. A pessoa não vai gostar dela, né? Então, muitas vezes, se identifica com isso. Muitas vezes a criança, ela tem a crença da perfeição, porque ela busca o reconhecimento. E muitas vezes a gente tem esses dois lados. O pai, a mãe, as pessoas que criaram ela, falam assim, não fez mais do que obrigação. Menospreza a conquista dela. E aí tem um lado também do fortalecimento, que é o lado assim, uau, que incrível, parabéns, você tirou uma nota boa. E ela gosta de ser reconhecida. Exatamente. Tô? Tá me vendo? Tá. Tô te vendo. Voltou. Então, às vezes, é assim, eu tenho que fazer o melhor possível
para eu ser reconhecida, porque eles não me reconhecem, e tem o outro lado que é também, opa, estão me reconhecendo. Então eu também. Eu tô ouvindo o seu retorno, o retorno, Mari. Já baixei. Arruma. Beleza. E aí tem essa questão, então, assim, bom, se eu tô sendo reconhecida, eu quero fazer sempre o melhor, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, gente, da minha experiência, tá? Porque eu falo que crença de perfeição e controle, gente, eu entendo. Se tem duas crenças que travaram muito minha vida, são essas duas. Vou dar um exemplo para vocês e aí vocês podem tentar se reconhecer também. A vida toda, minha mãe sempre me... Eu sou caçula, né? Tenho 2 irmãos mais velhos e eu sou a caçula. Mari, minha mãe sempre me chamou assim, minha princesa. E quando você pensa em princesa, quem é a princesa? A princesa lá do castelo. Ela é linda, né? Ela é bonita, ela é perfeita, ela é o sonho de todo mundo, não é? Ela é algo, uau, ela é a melhor, né? Todo mundo, ai, porque ela tá no castelo, ela é especial. Então, muitas vezes a gente traz a crença da perfeição atrelada com a crença do ser especial. Sabe assim? A bonequinha, ou a filha de Deus. Eu tinha essa crença também. Ai, eu sou filha de Deus. Eu sou especial porque eu sou filha de Deus. Eu tinha muito isso forte em mim. Gente, alguém se identifica nessa crença da bonequinha, filha da mamãe, a princesinha, a filha de Deus? Alguém já ouviu isso alguma vez? Né? Já sentiu isso? E se identifica, né? Então, o que acontece? Inconscientemente, a criança, ela começa a perceber, ela pensar, se eu sou perfeita, tudo que eu faço, se eu sou a bonequinha, se eu sou a princesa, tudo que eu faço tem que ser muito bom, tem que ser perfeito, tem que ser o melhor. E o que você gera dentro de você? Frustração, quando não é aquilo, né? Quando você não consegue ser aquilo que você quer. E quando, ou se não, você não recebe o elogio e o reconhecimento das outras pessoas. Você se frustra porque você está em busca da perfeição e você chega num ponto que de repente, eu sou tudo isso, e você não tem aquele reconhecimento e gera o quê? A frustração. E tipo, puxa, mas eles não estão vendo que eu sou perfeita e que eu sou a bonequinha e a princesinha? Olha o perigo disso aí, hein, gente? Quem se identifica a isso? Batemos 50 pessoas aqui, Mari. Como legal, pode né? melhorar? É verdade. Muito bem, gente. Fala aí, você tem crenças de perfeição que você sabe? Fala aqui pra gente. Quem tá aí? Tô vendo os coraçõezinhos subindo. Fala aí, a gente quer saber daqui da audiência. Quem já começa a se identificar nas coisas que ouviu quando criança, da sua mãe, do seu pai, ou de quem criou você? Quem começa a se identificar com essas questões, né, da perfeição. Ó, aqui a Adri falou que tem, vai começar a virar as fichas aí, por isso que eu tô falando, né? Começa a mexer e começa a coçar quando a gente começa a falar dessas coisas. Isso é muito sabotador mesmo, Dri, é mesmo, é mesmo. O que mais, Mari, que tem de crença que a gente começa a perceber aí de controle e perfeição? Do controle, na perfeição também entra muito que você começa a se criticar, então também, né, aumentar essa crítica em relação a você, né? Se você tem que ser uma princesa, você tem que ser linda, você sempre tem que andar com a melhor roupa, você tem que chamar mais atenção que todo mundo. Você vai gerando várias coisas dentro de você que comportamento, né, de exemplo. E sentimento, por exemplo, se aquele dia você se arrumou, você sentia uma princesa quando você saiu de casa e chegou no lugar e ninguém te elogiou, você começa a se sentir mal por aquilo, né? Você começa a pensar, o que está acontecendo? Eu não mereço isso, eu não sou digna de receber carinho. A pessoa começa também a se sentir inferior. Porque a mãe acha e os outros não acham, o que está acontecendo, né? Então, isso faz gerar uma... Quando essa perfeição começa a gerar uma autocrítica tão grande
que a pessoa vai começando a procrastinar o que ela faz. Se ela precisa sair, ela só pode sair se ela estiver perfeita, né? Se for na aparência. Se for no trabalho, ela tem que entregar aquilo sem nenhum erro. E às vezes o que a pessoa começa a fazer? Né? A crença está lá de perfeição. E os sentimentos vão começando a vir, os sentimentos negativos, baixar a energia, a pessoa começa a procrastinar o que ela está fazendo para não correr o risco de entregar errado. Então ela começa a sofrer muito. E ela começa a entrar nessa fase também de controle, né? Que é o controle de querer controlar tudo que está em volta dela para que todo mundo veja que ela é perfeita, né? Que ela é a dona da situação. Então, se alguém faz alguma coisa bem feita e é elogiado na frente dela, ela começa a criar críticas para a pessoa, né? Para a pessoa não se sentir tão bem assim, porque ela não está se sentindo bem. Então, eu acho que tem muitas, principalmente no trabalho, as pessoas não veem isso da perfeição. Elas percebem que elas estão procrastinando, estão criando sabotadores nela, mas elas não percebem porque elas têm medo de entregar alguma coisa que não esteja bom. O que elas acham que é bom, né? Porque o que é perfeição? Né? Na verdade, o que é uma perfeição? O que é considerado uma perfeição? A perfeição para você é uma coisa, para outra pessoa é completamente diferente. Porque as crenças são diferentes, né? Não sei se você concorda, Prim. Com certeza. A minha experiência com a perfeição, Mari, ela era muito voltada assim. Eu ainda percebo que eu tenho muitas crenças de controle, sabe? E eu vejo assim que é muito voltada para questões assim, minha mesmo, sabe, gente? Tipo, não é tanto de comparação com o outro, mas é sempre assim, eu mesma ficava me testando constantemente. E quando eu não conseguia atingir aquilo que eu queria, para minha vida, ou assim, para o meu dia a dia, eu queria, estipulei essa meta, não consegui fazer. E aí gerava essa frustração. Então eu mesma ficava me cobrando e me sabotando e frustrada comigo. Porque eu sempre colocava, tipo assim, a barra lá em cima que eu tenho que atingir isso. E aí, por X motivos, as coisas aconteciam, né? Que às vezes está fora do controle. E eu mesma me cobrava, eu ficava frustrada, né? Então, assim, às vezes essas crenças eu vejo assim que pode sim ter essa comparação, mas são coisas internas, eu acho que começa dentro da gente, Sim, né? vai gerando aquele sentimento, né, de frustração, vai sentindo que você não é capaz, que você não pode, que você sempre vai dar errado, que você vai começar a não querer manifestar mais nada, né? Por que eu vou criar meta se aquilo não funciona para mim? Né? Acha que está sempre atrás do que você quer, né? Você, né, coloca, que nem você falou, você coloca um objetivo grande e acha que aquilo nunca vai ser atingido. E na verdade não, é que você criou 20 coisas para o mesmo dia, né? Te sobrecarregou para justamente você perceber que você não está no controle, né? O universo vai tentando te mostrar, não coloque 20 coisas, você consegue controlar 2, né? E você vai criando mais coisa para ver se você realmente está no controle de tudo que está acontecendo na tua vida, né? Daí, quando vocês começam a soltar, você começa a sentir que a energia vai fluindo, né? Você não precisa ser a dona do controle, né? E se você tem algo ali, de repente, e surge uma outra pessoa, você ainda tem raiva da pessoa que está ali se metendo no seu negócio. Exatamente. Então, falta do controle. É falta do controle, né? A raiva do outro que está ocupando meu tempo aqui, porque... e quando a gente fica nisso, muitas vezes a gente perde de estar vivendo ali no momento presente, experienciando aquela situação, porque a gente está tão preocupada com o controle que a gente não consegue viver e realmente desfrutar de cada momento.
Porque igual você falou, colocou lá 500 metas por dia e tá assim, ai, deixa eu viver isso aqui que eu tô fazendo, me entregar, me dedicar. Na verdade, você já tá pensando na próxima e depois qualquer outra, não é assim, gente? Exatamente. E não se olha mais, né? Uma coisa que o controle faz é você não se enxerga mais, porque você criou tanto controle na tua vida, né? Em tantas situações, que você não enxerga mais o que você está fazendo. Você não visualiza Uhum. que você está querendo controlar tudo, né? Você acha que as pessoas não veem que você está tentando controlar tudo. E na verdade você está tentando controlar tudo e todos em volta de você, até você perceber que não depende de você. Até você conseguir soltar isso, né? E controle e perfeição são duas crenças que elas andam juntas, né? Porque você começa a controlar o outro quando você começa a achar que não está perfeita. Que você, né, que você não é perfeito o suficiente, então você tem que controlar todas as situações, todo o redor, todos os teus sentimentos, para que aquilo fique melhor. Né? Uhum. Até você se tornando, se fechando mesmo, né? A Adri comentou aqui que gera ansiedade. E é Muita, verdade. muita. A É, maioria das ansiedade. pessoas, a maioria das pessoas que têm ansiedade é normalmente a pessoa que tem que está trabalhando e o que ela faz, ela sempre acha que é pouco, né? Que sempre que ela está fazendo é Uhum. pouco, então ela sempre tem que estar se esforçando mais, controlando mais, e ela vai gerando essa ansiedade dentro dela que nunca tem uma satisfação, assim, do que ela fez realmente valeu a pena. E é essa coisa da Uhum. perfeição é uma das crenças que gera, né, de ansiedade. A maioria das pessoas começa a ver a ansiedade e não percebe. E vai criando vários gatilhos dentro dela, né? Ela precisa se apresentar, ela precisa ter uma reunião, começa a ter gatilhos emocionais para interferir, né? Para ela ficar naquela zona de conforto que ela tá, no que ela conhece. Então, tudo que ela tem que se expor, ela sofre, né? Eu sinto Uhum. isso. Eu, quando eu trabalho, eu tenho muita crença da perfeição. Então, eu tenho que estudar muito, trabalhar muito, para me sentir segura para mostrar alguma coisa. Então, eu percebi com o tempo que eu sabia muito, mas eu não mostrava para ninguém, porque eu nunca achava que era o suficiente. Né? Então, daí eu percebi o que não é suficiente, né? O que é suficiente para outra pessoa. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é crença, né? Uhum. E você está guardando todo esse conhecimento, toda essa energia dentro de você e as pessoas não veem. Então, muitas pessoas se escondem por medo de não ser perfeita, né? De não ser Eu, boa o suficiente, né? Exatamente, eu lembro de algumas lives tuas que você falou, né, da aparência que você sofreu no começo, da aparência, né, que você não gostava. É uma coisa que você tinha que ser a princesa, você tinha que ser perfeita. Sim, é perfeita. É, era a É, perfeição que eu tinha muito forte em mim. sim, e não muda. Da aparência específica. É. Você só muda sentindo e mudando, né? Mudando, fazendo desprogramação, fazendo terapia, fazendo as coisas que fazem tirar essa sensação de você. Porque você começa a entender o que é de verdade, qual que é a tua essência, e não o que você quer mostrar. Né? Que você cria, Exatamente. e cria essa coisa de que tem que ser perfeito porque você está buscando agradar todo mundo. Exatamente. E a E, perfeição, essa busca do agradar o outro, né, de querer ser perfeita e tal, é o que a gente está sentindo. Mas quem tá fora não tá nem aí. exatamente. Não tá olhando assim, ai, ela é perfeita. Ai, ela tem defeito. Tá ali pra, tipo assim, deixa eu ver aqui se vai contribuir ou não e tá tudo certo. Então, às vezes, esse julgamento, esse peso, ele tá só dentro de nós. Não tá fora. E se estiver fora também, aí é respeito do outro, né? Nunca o que cada um pensa e sente é a respeito de si mesmo. Então, se a pessoa te julga, né? Se você está julgando alguém, é porque na verdade tem algo em você que quando Isso. você olha para o outro, ele starta em você, porque você sente aquela energia, não é isso? É isso mesmo. E outra coisa que acontece quando você está julgando o outro, ou está dentro de você, ou você quer aquilo e não tem Ah, sim. coragem, né? Ou tem aquilo, é igual,
né, que é o espelho, ou é uma pessoa que você quer ser, mas não tem coragem. Né? Porque se você mostrar, apresentar aquilo, vai atrapalhar você em algum momento, vai tirar a imagem que você criou de você mesmo, né? Aquela máscara que você criou. Então, isso vai doer bastante. Então, a pessoa julga, critica o outro, o que está sentindo dentro dela, né? Uhum. E é E de aí, gente? controle, perfeição. E aí, gente, o que vocês estão achando aí? Fala pra gente aqui. Vocês já estão identificando algumas crenças aí? Já tá vendo uns insights a respeito de crença de controle? O que mais que a gente pode trazer de exemplo, Mária, para ver se as pessoas começam a trazer mais consciência e olhar para si, né? A gente deu exemplo assim de quando a gente é criança, que a gente é estimulado no sentido de, você ou não é bom o suficiente, aí você tem que se provar, ou você recebe o elogio e aí você quer o reforço, né? O que mais que a Exatamente. gente consegue ver aí de crença que a gente começa a receber na nossa vida e criar com relação a isso, para o pessoal começar a perceber? Como é que a gente pode perceber nesse dia a dia, na nossa vida? Nossa, eu tenho uma crença aqui a respeito dessa área ou desse assunto ou disso aqui, de perfeição, ou uma crença de controle. O que a gente pode trazer aí de um exemplo mais prático para o pessoal? Então, quando acontece muito de perfeição e controle, é quando, por exemplo, você está trabalhando e você começa a criar alguma coisa dentro de você. Às vezes é um nó na garganta, né? É uma sensação no estômago que começa a embrulhar o estômago, dá aquele nó. Quando você tem que fazer alguma coisa e o teu corpo começa a falar com você que não dá, ou começa a ter dor de cabeça, muitas pessoas têm dor de cabeça, que é aquela resistência que você vai gerando, né? Vai criando por alguma coisa não tá exatamente como tá no teu controle. Uma coisa bem fácil, muitas pessoas que têm dor de cabeça, né? Eu era uma delas, me incluo. Você tem que estar Eu também. você tinha que estar no controle até no trânsito. Se alguém te fechar, né? Eu era a pessoa que se alguém me fechasse no trânsito, eu começava a ter dor de cabeça naquele dia, porque eu tive a resistência de não aceitar que a pessoa me fechou. Né? Então Uau! era um controle até do trânsito, né? O trânsito tinha que estar fluindo como eu queria, não como tem que ser. Então você vai Nossa, gerando e eu já essas gostava coisas. de acelerar e chegar bem perto ali daquele carro. Você acredita? Eu fazia isso, gente. Sim, Sério, eu porque era fazia isso. aquele estresse, ia gerando aquele estresse dentro de você, né? É um estresse que vai o tempo todo você sente isso. Na hora que você tem que fazer o trabalho, é aquele estresse de controlar tudo, quem que está fazendo o quê, como que faz, quem está fazendo o quê. Então, são coisas que geram o controle e a crítica, né? Daí o trabalho também gera a crítica com a perfeição. A pessoa que tem essa coisa, a crença da perfeição, ela critica muito o trabalho dela e critica muito o dos outros. Né? Quando alguém é chefe e tem essa crença da perfeição, se o funcionário fez, né? Seu colaborador, ou a pessoa fez, ela levou sorte, não fez porque fez bem feito ou que sabia. Ela fez porque Ou nunca teve é sorte. bom o Ou suficiente. nunca é bom. Mas quando a pessoa acha que ficou bom, é porque ela teve sorte, não porque ela fez bem feito, que ela aprendeu tudo. Então a pessoa vai criticando tudo e todos em volta, né? Ela vai gerando uma camada de crítica, de desvalorização dela e dos outros. Então isso é uma coisa que dá para identificar. Se visualiza alguém que trabalha junto, que faz isso, de sempre estar criticando, não vê nenhuma coisa positiva em ninguém, é porque tem essa crença bem forte de perfeição e de controle também. Uhum, uhum. Alguém se Nossa, é incrível. identifica? É incrível isso. Olha, vou dar um exemplo, gente. Eu trabalhei, né, 15 anos em multinacional e eu fui líder, né? Lá em 2009 eu comecei a ser líder lá de um time, mas eu sempre treinei pessoas, né? Desde 2005. Em 2005 eu treinava 5 pessoas no time, né? E eu tinha tanto controle e perfeição também sobre o meu espaço.
esse é o meu espaço e ninguém pode invadir. Então eu deixava assim o telefone de um lado, do lado ficava a garrafinha de água. Se acontecia um problema, né, que eu trabalhava com TI, a pessoa ia sentar ali para ou eu ia treinar ela ia ver, a pessoa chegava, daí ela pegava a minha garrafinha, ela colocava de lado, eu olhava assim, aquilo fervia dentro de mim, o que a Mari falou, né? A sensação, eu sentia um negócio dentro de mim ardendo, porque eu tinha uma raiva. O que você tá mexendo na minha garrafa? Eu era nesse nível, gente, de controle. Sabe assim, o telefone, ele tá desse jeito. Se tiver dando reflexo da luz na coisinha, aquele telefone da Cisco, que tinha um menuzinho, sabe? Sim. Aí dava um reflexo, a pessoa mexia, eu tinha raiva da pessoa, porque ela tirou o meu telefone, cada um tinha o telefone, a gente sentava um do lado do outro, né? Tipo, uma bancada. Sim. A pessoa empurrava o telefone, eu queria bater nela, de tanta raiva que eu sentia. Porque, assim, esse é o meu espaço. Aqui eu tô controlando. A partir disso, você tá me invadindo. E aqui, aí eu não consigo mais controlar. Então, aquilo me deixava furiosa. Pra você ver que são coisas pequenas que a gente começa a se frustrar, né? E aí eu lembro uma vez, aí depois, já foi alguns anos depois, eu já era líder, e eu tava lá no meio de uma manutenção, tinha um cara lá fazendo uma manutenção no sistema, era um negócio sério, crítico, né? E ele parou assim, enquanto o sistema tava lá caindo, né, que ia derrubar o sistema e subir, tipo um restart no computador, ele pegou o celular e ele olhou alguma coisa no celular, mas eu fiquei tão puta, porque eu tava julgando ele, que ele não tava prestando atenção. Sabe o que eu fiz, gente? Eu falei assim pra ele, Gabriel, o nome do menino, lembra até hoje. Gabriel, o que você tá fazendo aí? Ele olhou assim, levou um susto. Não, porque eu tô fazendo negócio. Eu falei, você tá mexendo no celular. Você não vai trabalhar? E o menino assim, chocado. Eu falei, daqui seu celular. Eu peguei o celular da mão do menino. Tipo, gente, isso foi tipo, sei lá em 2009, 2010. Nem faz tanto tempo assim, se for ver, né? Não é escola, sabe? Eu falo menino, ele, sei lá, tinha 20 e poucos anos, né? Não é criança, mas eu tirei da mão dele porque ele não estava trabalhando da forma que eu julgava como a forma certa de trabalho. Então, se a pessoa não fizesse da forma que eu achava o correto, nada estava bom. Não, ele faz legal, mas o meu jeito é o melhor. Eu tinha muito essa energia do eu faço melhor. O meu jeito é o melhor. Alguém se identifica com isso, gente? Que olha e fala assim, ai, nossa, legal, mas prefiro eu fazer porque eu faço melhor. Ou daqui que eu faço, eu não tenho paciência. E, de novo, você fica jogando as coisas para você e o que a Mari falou, você acaba colocando várias coisas no seu dia a dia porque você fica assumindo compromisso porque você não confia nos outros, porque o seu jeito é o melhor. Tem uma mensagem aqui, ó, da Dri, vamos ver. Geralmente, pessoas que lidam com gestão de pessoas, lideranças, são controladoras. Eu era extremamente controladora de querer bater nas pessoas. E perfeccionista também, né? Buscando que todo mundo siga o padrão que você criou, né? Você transformou. Exatamente. Eu nunca fui tão controladora, eu sempre soltei, eu era de soltar bastante, mas eu fui docente, né? Então, na minha docência, eu era perfeição. Os trabalhos que tinham que sair perfeitos. Senão as notas eram baixas. Em apresentação de trabalho, né? Dissertação de mestrado, eu sempre queria a perfeição do aluno. Até a pessoa às vezes se sentir mal, porque não se sentia capaz, né? Porque você ficava sempre exigindo mais e mais e mais da pessoa até ela se sentir que ela não estava sendo capaz daquilo, né? Muitas pessoas, quando orientei no mestrado, eu sinto que eu acabei fazendo ela sofrer porque precisava ser perfeito. Né? Afinal de contas, estava sendo orientada, precisava estar com aquilo perfeito. E quando a pessoa não fazia, entrava na minha crença de controle. Ela não está fazendo o que eu estou pedindo. E eu comecei a entender, tá tudo bem, a pessoa está fazendo do jeito dela, ela está assumindo a responsabilidade dela, mas demorou bastante tempo. Também foi 17 anos de docência até eu aceitar isso, que ela está fazendo do jeito dela, né? Que o jeito dela também é bom. Então, é essas mudanças nas crenças que é importante você visualizar. Então, aí, o que a Mari, a Adri falou?
Eu sempre sou o contrário. Eu acho que o meu nunca tá bom. Sim, aquela crença de que você sempre não vai dar certo. Que nem quando a gente vai fazer vestibular, alguma coisa que a gente quer muito. Você tem certeza, né? Você está esperando a lista, que está fazendo um concurso, espera a lista, você tem certeza que você não vai passar. Quando você passa, você leva um susto, né? Você fica, será que é mesmo? Será que não erraram o nome? Porque é a sensação que você tem que você não é capaz, e é a busca da perfeição. Você, às vezes, começa a não acreditar mais em você, porque você não é essa perfeição, né? E acontece bastante. E eu também sou assim, eu sempre acho que o meu não é bom o suficiente. Sempre pode melhorar, sempre alguém pode fazer junto e fazer melhor. Eu penso que melhorar é uma coisa, mas assim, a gente achar que é, só tem um jeito de fazer, eu era muito assim, de achar que só pode ser feito dessa forma e não tem outra forma. Exatamente. E isso gera muita frustração, e isso e consome a nossa energia vital. E é o que a Mari falou, a gente começa a sentir no corpo. Eu cheguei a um ponto que eu tinha enxaqueca toda semana, enxaqueca de parar no hospital, de vomitar. Porque era muita frustração, o corpo não aguentava, não, gente. Porque o que é perfeição? Igual a Mari falou. Não existe. E cada um tem um ponto de vista, né? E a perfeição, ela é inatingível, não é algo que existe. Até porque se existisse, a gente nem ia estar aqui, né? A gente não está aqui para ser perfeito. Com A gente está aqui para certeza. viver, Para né? aprender, né? Aprender a crescer, a evoluir. Com Então, certeza. além dessas coisas aí no corpo que a gente comentou, o que mais que pode trazer aí de bloqueio, de trava e de consequência com essas crenças de perfeição e controle? O que a gente pode perceber no nosso dia a dia e na nossa vida? A ansiedade, é viver sempre meio triste, sempre parecendo que está com um vazio, né, dentro de você, porque você não está completo. Porque se você não é perfeito, você não está completo. Né? Outra pessoa tem que te completar. Então, daí você começa a buscar a perfeição nas outras pessoas também. Busca aquela perfeição que você não encontra em você e na outra pessoa. Quando a outra pessoa erra, você julga, né? Porque a pessoa não está fazendo exatamente como você queria. Ela não atende o telefone na hora que você queria, não manda mensagem na hora que você queria, e aquilo te mostra que você não tem controle de nada, não consegue controlar essa situação. E daí você começa a ter essa dor, né? Esse sofrimento, essa tristeza, esse vazio que vai gerando dentro de você, até poder gerar uma doença. Depressão, tristeza, próprio pânico, crise de ansiedade. São muitas coisas que pode gerar. E é uma coisa Uhum, simples, né? Que se você retira essa crença do teu campo, começa a entender ela, colocar ela, né? Tirar da tua sombra e coloca ela para ver ela muda. Você começa a mudar. Você percebe que você está uhum, fazendo aquilo para esconder alguma coisa, uhum. né? Eu, quando estava. Eu cheguei a ficar doente. Além de ter enxaqueca toda semana, cheguei a ficar doente para precisar me ver. O que estava acontecendo de errado? Né? Senão, não via nada de errado. Nossa, é incrível. Não, você tá falando, tá vindo várias coisas aqui para mim. Deixa eu ver, vamos ver aqui o que falaram. O A mais Cris. desafiador é encontrar o equilíbrio entre a exigência para evoluir e considerar que está tudo bem e foi suficiente que você fez. Exigir até o limite do melhor do outro, pois cada um tem um olhar. Tem um olhar, né? Isso aqui. Uh, Antes da gente chegar aqui na pergunta do Jay, que é a respeito, acho que é Jay, Geisa. desculpa se eu falei errado. É Geisa. Geisa, desculpa. Como melhorar? Antes da gente chegar começar a trazer essa consciência, eu vou dar um exemplo aqui do que a Mari falou e assim aconteceu comigo, gente. Eu entrei num período de muitas crises de ansiedade, muitas, assim, de acordar do nada, e aí eu comecei a ter crises de pânico. E eu comecei a ter crises de pânico do nada, não estava assim, de repente, pensando em alguma coisa específica. Normalmente eu percebia no período da noite.
ou quando eu acordava, eu já acordava com taquicardia, já tive crise dirigindo, crise de pânico, tive crise no avião, voltando da Bahia, eu achei que eu ia morrer, tive uma crise terrível, sozinha, né? Tava viajando sozinha. E eu cheguei no ponto que eu falei, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu procurei ajuda e eu fui para um amigo meu, né, que era psicanalista, e eu comecei a fazer sessão, né, com ele. E ele trouxe essa consciência, exatamente como você falou, Mari. Ele falou assim, Pri, Exatamente. toda essa energia de controle, só que ele trouxe muita consciência da perfeição, porque eu tinha muita consciência que eu tinha energia do controle, de segurar, mas eu não tinha tanta consciência da perfeição. Ele falou, você tem sorte de não ter tido uma depressão ou uma síndrome do pânico mesmo. Eu tive Sim, crises, mas assim, foram coisas bem pontuais. Ansiedade, eu sempre fui, a vida inteira, eu sempre fui ansiosa. E aí elas foram piorando as minhas crises e era muito voltada a questões do trabalho. E questões de transição na minha vida que eu estava passando, que aí, como é transição, mudança, muitas vezes a gente não tem controle. Eu queria mudar, mas eu queria mudar tudo planejadinho, no controle, sabe assim? E às sim. vezes a mudança ela se dá no meio do caos, né? Na criação, no movimento, na transformação, e isso é o necessário às vezes para algo mais grandioso acontecer. E eu queria mudar, mas eu queria que fosse tudo assim, step by step, sabe? E como não era, aquilo me deixava muito frustrada, porque eu falava, eu não tenho controle sobre minha vida. E eu entrei num ponto, falando de coisas no corpo, que eu não conseguia levantar e arrumar a minha cama. Eu não tinha energia. Eu comecei a ficar tão drenada energeticamente, eu não conseguia arrumar a cama. Eu tinha que fazer um negócio simples, que era mandar um e-mail. Eu não conseguia. Eu travava, tipo, o que eu tenho que fazer? Minha mente, ela via para 500 lugares diferentes e eu não conseguia fazer tarefas simples. Eu simplesmente travava, né? E aí eu cheguei a conversar com a minha prima que teve síndrome do pânico aí dos 19 até os 31 anos, e ela falava muito disso. Ela falava assim, eu não consigo. E eu não entendia. Ela falava, eu não consigo. Eu falava, mas como não consegue assistir um vídeo de meia hora? Eu pensava, até eu viver isso. Porque Sim. eu cheguei nesse ponto que eu me sentia congelada. Porque o que a Mari falou, se você tem esse ponto de vista, aquela coisa, se não é para ser perfeito, então nem vale a pena fazer, né? Se eu não consigo fazer da melhor forma possível, então eu nem faço. Então Sim. aquilo vai parando a gente, né, Mari? Vai criando uma frustração muito grande em você. A crise de pânico, eu também tive essa crise de pânico. E eu sinto que muitas pessoas que estão me procurando agora estão tendo essa crise de pânico por causa da pandemia. Porque estão ficando em casa, escondidos, acolhidos, né? E não estão precisando se expor, não se mostrando dentro do trabalho, está dentro de casa, não está precisando conviver com as pessoas. Isso também está gerando muito essa crise de ansiedade nas pessoas. E essa coisa de ser perfeita, quando sai, tem que sair perfeito, né? Tem que sair melhor. Então, tem muita gente trabalhando e buscando isso porque causa isso, né? O tempo todo você fechado, né? Só você com a tua família, um ambiente tranquilo. Quando você tem que se expor, pode gerar essas ansiedades, essas crises, né? É bem comum, muito fácil de acontecer. Perguntaram o equilíbrio entre você no controle, né? Quando você dá aula, quando você está ensinando, a gente como instrutora ou como docente, o que a gente faz? A gente deixa fluir a energia que está acontecendo, né? Porque Uhum. não existe uma coisa errada ou certa, existe o que precisa ser passado. E cada turma é uma. Então, cada Exatamente. turma que você vai passar, você não adianta que você não vai ensinar do mesmo jeito, não adianta ter, né? Daqui 5 minutos eu vou falar sobre isso, 10 minutos eu falo sobre isso. E não é isso. É Exatamente. você soltar, é você mostrar o que é preciso, o principal, o que você precisa, a base para a pessoa poder ir e se soltar. E você entender que se a pessoa quiser mais, ela vai te procurar. Né? Como tem alunos que ficam procurando mais, buscando mais, eles vêm atrás de você. Né? Exatamente. E se a pessoa não Exatamente. quer aprender, ela está ali só ocupando o espaço, principalmente quando é aula, faculdade, graduação, pós-graduação. Muitas pessoas estão ali pelo diploma, não para aprender.
E o professor tem que aprender que ele tem o conhecimento e tem que passar o que é importante. E sentir que ele fez o melhor. Sempre eu acho que em tudo, desde que eu estou nas terapias, faça o que você sente no coração, né? Acho que a Pri também. Faça o que está sentindo no coração. Isso é bom para você, você vai sentir que isso realmente vai evoluir, vai agregar na tua vida, faça. Não tá te Uhum. sendo incômodo, né, na tua vida, tá te incomodando, tá te atrapalhando, não faça. Pare, mude, feche esse ciclo, crie um ciclo novo, mas não faça isso de forma que fique pesado. As coisas na vida não podem ser pesadas, elas têm que ser leves, né? Como que a gente trabalha essas crenças, né? Que a Jaísa perguntou. Você tem que trabalhar dentro de você e perceber o que te incomoda, porque muitas vezes a gente não vê o que incomoda, né? Quantas pessoas chegam pra gente e, né, a Pri também pode estar, que ela está mais anos ainda que eu, que chega para você e fala, eu não tenho nada. Eu fico super feliz, eu falei, nossa, ela veio me conhecer, né? A pessoa não tem nada. Tá Não tem pagando problema. para vir me ver, né? Então tá tudo bem. Só que muitas vezes as pessoas não querem se expor, porque elas querem ser perfeitas. Normalmente, quem não quer mostrar, né, na sessão que não tem nada, é porque ela tem esse medo de que se ela não for perfeita, a pessoa não vai gostar dela. É, Então, gera essa coisa de que eu não tenho nada, minha vida é muito boa. E lá não no existe, gente. fundo, ela está se sentindo vazia, sozinha. Muitas vezes ela está se sentindo até abandonada por ela mesma. E ela só Uhum. começa a perceber cada vez que muda a frequência dela, né? Então, gente, a dica aí, ó, que a gente pode fazer um exercício Exatamente. é a gente começar a listar, né? Então, por exemplo, uma das formas da gente começar a perceber aí o que incomoda a gente é quando a gente está numa conversa ou você está aqui assistindo uma live. E aí, de repente, eu toco num ponto que eu falo assim, nossa, eu sei lá, eu falo alguma coisa, qualquer coisa. E você pensa assim, nossa, o que essa Priscila tá falando? Nossa, te Ela tá me incomodou. irritando, ela tá me Isso, ela irritando. tá me irritando. Ou é o jeito dela, ou o que ela falou, ou a forma que ela falou, ou o exemplo me irritou. Se te irritou, é porque tem alguma coisa aí pra você olhar. É sempre assim, é a sombra. A sombra, ela é algo que a gente reprime, né? Então, assim, eu não quero nem saber desse assunto. O que a gente faz? Se a gente não quer saber, a gente pega ele, enfia dentro de uma caixinha e joga lá no fundo do guarda-roupa. Reprimiu. Sabe assim, silencia porque eu não quero tocar nisso. Essa é a minha dor, essa é a minha ferida. Fazer vídeo, vamos falar de fazer vídeo? Ai, de novo, o povo falando de fazer vídeo. Então, incomodou. Então, você fecha ali, sai da live, porque eu não quero que falem, não quero nem ouvir isso. Incomodou. Vai lá a caixinha, tá reprimindo, né? Exatamente. Então, se isso tá te incomodando, já começa por aí, já tem alguma coisa para você olhar, né? Então, seja lá o que for, né? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu não fazia vídeo. Porque eu falava assim, mas eu vou fazer vídeo onde? Mas eu não tenho cenário, mas eu não tenho luz, mas eu não tenho cadeira, mas não sei o quê, mas e o som? Mas eu preciso ter um microfone de lapela. Até hoje eu não comprei um microfone de lapela, nem lembro. Só, tipo, sabe, tá tudo certo, vai com esse aqui mesmo que funciona. Sim. Então eu ficava, gente, vai lá no meu Instagram ver meu primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz na sala da minha casa, assim, o celular bem longe, o som tá ruim, eu tô toda travada, não sei o quê, nananã, mas eu fiz. Porque eu me desafiei, eu falei, vou fazer esse negócio, vai ficar ruim, vai ficar bom, mas eu vou fazer. Eu tinha pavor de fazer vídeo, eu tô dando um exemplo por causa do controle. Como eu já falei em outros vídeos, o meu dente torto, que era um trauma, sabe? Que eu usei aparelho e aquela merda daquele dente entortou de novo. Jamais, porque não era perfeita. E hoje ele continua torto, não é lindo, um dia eu arrumo, mas assim, tá tudo certo, vai com ele mesmo, porque é o que eu tenho. Mas não me impede. Então, quando a gente chega num ponto de controle que trava a gente, aí que você tem que fazer essa lista.
Opa, peraí, o que que tá me travando num exemplo aqui de fazer vídeo? Meu dente é torto. Pô, por quê? Qual que é o problema? Ah, porque não é retinho. Mas o que que isso vai acontecer? Ah, eu vou ser julgada. Mas por quê? Qual é o problema de eu ser julgada? Ah, mas eu quero que as pessoas gostem de mim, né? Então pronto, você já identificou. Então começa a listar. Pega alguma coisa na tua vida, o que a Mari falou aí da gente começar a perceber, o que que hoje você gostaria de mudar na sua vida, em qualquer área da tua vida. E começa a listar o que te incomoda, porque pode ser que tenha uma crença de controle. Relacionamento, né? Ah, mas ele visualiza e não me responde, ele demora 1 hora para responder. Eu tô vendo o tique azul, ele tá online, tá querendo controlar. Que horas o outro vai responder, como vai responder, né? Então começa a listar tudo isso. Vamos lá, vamos ver aqui se fora mais alguma coisa. Não, só estão me dando oi aqui, o Carlos, a Regiane, meus lindos que foram alunos Parabéns! Ah, no mestrado. legal! Joia! Sim, eles já. Pessoal, bem-vindos a todos. A Monique É, te falou de um negócio antes aqui, que é eu não me similar à lembro. síndrome de Burnout. burnout. Eu não Eu não conheço essa conheço, eu síndrome. também não. Essa, acho que foi a hora que eu falei que eu congelava, né? Isso, Que eu eu falei acho que para ela, sim. não conheço, legal, Mo, depois eu vou procurar, né? O que que é isso? Burnout, gente, não conheço. É, Depois eu vou também não. procurar o que que é essa síndrome. Acho que é questão de congelar, né? Sim, mas é Então, uma isso. dica é para a gente fazer a lista, para a gente começar a tomar consciência aí de onde a gente está controlando e a gente está buscando a perfeição, né, Mari? Isso. Essa é uma dica. E a outra é sentir no corpo. Às vezes você vai fazer alguma coisa, também o teu, às vezes não é você, né, fazendo, é o teu corpo às vezes começa a falar com você e você não vê, né? Porque algumas pessoas começam a suar, né? Tem que por exemplo, lá em público, começa a suar, tremer. Por que o teu corpo está fazendo isso? Qual é a reação que ele está te mandando? É porque tem uma crença atrás disso te impedindo de ir e fazer aquilo. Né? Então você tem que sempre estar ouvindo o que está acontecendo dentro de você para você começar a ver. E se você não Uhum. escuta, o corpo vai te dando dor de cabeça, que nem eu e a Peritinha, vai criando, vai tendo dor de estômago. Essas são as doenças pequenas, né? Que a gente é do dia a dia. Mas depois começa uma azia, começa a ter depressão, porque daí você não consegue controlar a enxaqueca com remédio, com alimentação. Você vai para prevenção, eles te dão um antidepressivo. Então vai gerando várias coisas que não são necessárias na sua vida. E se você começa a ver isso que o teu corpo está falando, porque às vezes você tem uma dor de cabeça, presta atenção naquele dia, o que, que aconteceu que você criou resistência dentro de você. Aquilo que falou para você e irritou você, né? Porque normalmente aquilo começa, é uma pequena palavra, ela irrita você. E você começa a ter a dor de cabeça. Mas o resto da tua vida você acha que tá tudo bem, você tá com o emprego que você queria, com o salário que você queria, tá tudo bem na família, no relacionamento, mas você não tá ali, porque tem alguma coisa te incomodando, né? Eu acho que isso é bem importante. E a outra coisa é falar. Quando você começa a sentir que tem alguma coisa errada em você, é você falar para outra pessoa, né? Buscar ajuda, porque as pessoas começam a se esconder delas, né? Agora que está tendo essa coisa de terapia, de trabalhar com energia, aceitar receber energia. Mas antigamente, né, eu sou bem mais velha, era normal, isso não existia. Você tinha que ir no médico Uhum. para o médico te dar um remédio. Hoje, realmente, as terapias vêm como um auxílio antes do remédio, muitas vezes, né? Uhum. Então, acho que é isso que você tem que ver. Dor na clavícula? Sim, dor na clavícula, você está segurando alguma coisa dentro de você. Você está carregando um peso que não é teu. Está criando uma energia que não é tua e você está Pra criando é, para você. impedir que continue movimentando, né? Sim, na Dor nas pernas coluna, também. no pé, daí tem que saber se é pé direito ou de esquerdo, você está tendo algum problema que você não quer. No joelho, por exemplo, é uma coisa que você não quer ser flexível, é o controle.
Uma pessoa que tem muito problema em joelho é uma pessoa que tem que estar no controle 100%. Quando ela solta o Uhum. controle, o joelho melhora. Muitas pessoas Uhum. né, que têm dor aquele joelho, com problema no joelho, presta atenção que é a sensação de que não está, né, sendo flexível, que você está no controle. No pé, normalmente é insegurança, né? Que eu sinto que quando você começa é como se você não tivesse seguro do que você está fazendo. Então o pé aqui começa a doer. E a questão é fazer, eu penso assim, né? Porque Sim. eu me bloqueei muito, como eu falei, tanto dos vídeos, para mim era muito relacionado a trabalho. Quando eu tinha que fazer, eu fazia, não que eu gostava, sabe? Vai ter que ligar pro indiano, eu morria de medo, eu travava, eu tremia, eu gaguejava, mas eu tinha que falar com o indiano, e tipo assim, é o meu trabalho, então eu sou obrigada a fazer. Então eu fui sempre assim, me provando, sabe? Porque eu tinha que fazer, porque era meu trabalho, né? E depois o vídeo, não tem ninguém me cobrando, só eu tô me cobrando, e às vezes eu ficava empacada, né? E aí eu fiz o curso de coaching, e lá falava muito disso também, né? E talvez vocês já ouviram uma frase que é: o feito é melhor do que o perfeito, né? Tipo, Exatamente. antes fazer do que faz aquilo. Quando eu vi essa frase, gente, aquilo, sério, eu sentia no meu corpo, eu me remoía assim, tipo, sabe, vinha um negócio, porque tipo, como assim eu não posso ser perfeita? Porque eu quero fazer porque eu não associava a perfeição, eu associava um negócio bem feito, que eu sou caprichosa. Então eu mentia pra mim mesma, sabe? Tipo, eu sou caprichosa, eu gosto das coisas bem feitas, não é perfeição, eu tinha esse jeito. A minha Então era a aquilo, responsabilidade. Eu sou muito tá responsável pelo vendo? que eu faço. Eu sou muito comprometida com o que eu estou entregando, né? Não era perfeição. Nunca foi perfeição. Não, Também porque a não vi gente que não era quer perfeição. aceitar. Então, às vezes, a gente fica contando histórias pra gente não fazer. Não, e quando tiver tudo perfeito, aí você faz, sabe? Aí veio um negócio lá no meu trabalho que era Agile, que é tipo assim, aquela coisa que você vai entregando aos poucos pro cliente, em vez de entregar um negócio completo. Aquilo também eu me remexia dentro do meu corpo, assim, sabe? Como se meus ossos fossem distorcendo. Como assim se entrega aos poucos? Você vai dar aos poucos pro cliente, você tem que entregar tudo uma vez, o projeto. Então, para mim, aquilo era loucura, gente. Só que aí eu comecei a falar, tá, mas como é que pode ser mais fácil? Como eu posso, sabe, soltar o controle? Como é que eu posso soltar? Como é que eu posso fazer as coisas? Eu comecei a trabalhar muito essas perguntas, né? E a Mari deu Uhum. exemplo de curso, né? Que eu também sou facilitadora aí de vários cursos. No princípio, eu imaginava que eu ia fazer curso com slide. E aí eu me desafiei. Então, toma consciência. A primeira coisa eu vejo, você tem que tomar consciência. Faz a lista e começa. E aí começa a colocar pequenos desafios para você. Então, um desafio foi fazer vídeo. Bem ou mal, eu vou fazer esse vídeo. Foi um desafio. E aí, o que eu percebi? Que não caiu nenhum braço, eu não morri, né? A Dri falou que o Agile é maravilhoso. Hoje eu acho também, Dri, antes eu não achava. Então, assim, eu não morri, não caiu nenhum braço, não fiquei cega, entendeu? Então, assim, fiz o vídeo lá e, sei lá, o vídeo de 2019, mas ele ainda funciona, ainda tem pessoas que assistem ele, sabe? Depois eu fiz outros vídeos, só que a gente tem que começar de algum lugar. E às vezes você tem insegurança, você acha que não tá perfeito, você faz. E conforme você vai fazendo, você vai evoluindo. Perfeito a gente nunca vai ter, nunca vai chegar, né? Nessa vida, pelo menos. Acho que nenhuma vida, mas você vai melhorando. E conforme você vai melhorando, você começa a olhar seu progresso. Então, hoje, se eu consigo fazer live, é porque eu fiz aquele primeiro vídeo, que hoje eu olho e falo, gente, mas o que é esse vídeo? Mas tá lá, porque eu me lembro que foi meu primeiro vídeo que eu postei na internet. Então, hoje a gente vem aqui para responder, para cair a conexão, sei lá o quê, tá tudo certo, a gente se permite, né? E os cursos, hoje eu faço assim, com apostila. E eu não sigo também uma ordem, sabe? Eu começo na página 5, aí eu vou lá para 30, daí eu volto para 20, depois eu vou para 4, sabe? Então, é permissão para você estar presente com as suas experiências e tá tudo bem, ninguém quer que você seja perfeita. As pessoas querem Exatamente. que você seja real, assim como elas são reais, porque elas sabem que elas também não são perfeitas, né? Então, seja lá o que você tá aí numa crença ou numa dor, começa, faz um desafio.
e pensa que por mais que dói, sabe, já é um primeiro passo para você se abrir, né? E a Mari falou da leveza. Às vezes você fica meio inseguro. Só que, gente, a vida é assim, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Que com o tempo o medo, ele vai diminuindo até que aquilo se torna natural para você. Isso para qualquer coisa, né? Seja igual fazer viagem, Mari. Quando eu comecei a viajar sozinha, eu morria de medo. Mas eu queria viajar e eu não tinha companhia, porque para onde eu queria ir, minhas amigas não queriam, elas não tinham dinheiro, eu queria ficar uma semana, elas queriam ficar 5 dias. E eu me desafiei, eu falei, quer saber, eu vou. Né? Claro que eu olhava o lugar, é seguro e tal, e eu fui me desafiando. E depois aquilo se tornou natural, ficou fácil, né? E aí eu sempre ia com o roteirinho, tal dia eu vou estar a um lugar, tal dia essa viagem tem que ser perfeita. E com o tempo, o que eu fazia? Eu dava uma olhada no lugar, eu falava, bom, isso aqui dá para eu comprar no dia? Esse passeio, não sei o quê, nananã. Ah, dá, então beleza. Eu chegava lá, daí eu ia conhecer o que tinha. De repente você conhece alguém, e aí você faz um negócio junto, ou você pega uma dica, ou aquele restaurante que você não tinha visto. Então, quando a gente começa a soltar o controle, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves, ficam mais divertidas. E a gente não precisa ficar ali sempre naquela pressão, ai, se não for do meu jeito, não tá bom, né? As coisas vão ficando, tá tudo bem. Se deu errado também, ok. O que eu aprendi aqui? Né? Então, eu acho que essa também é uma dica pra gente fazer. Seja lá o que tá te segurando hoje, qualquer coisa. Começa, dá o primeiro passo e vê o que vai acontecer. Né? O que é o pior que pode acontecer? Com certeza. Não tem o pior, né? Não tem uma coisa, que o que vem de pior é um aprendizado, né? Tudo que você está tendo, vivendo, é um aprendizado. Não existe Uhum. é uma oportunidade de você ser melhor na próxima vez, né? Então, tudo que você está criando, surgindo na tua vida, é um aprendizado. Então, não tem como você criar uma coisa sendo ruim. Se você foi, né, foi mal numa live, na próxima você vai ser melhor, você vai criar alguma coisa que te faça se sentir melhor. Então, é tudo. Perguntaram ali, a Regiane perguntou sobre taquicardia e ansiedade. Isso é um dos sintomas que alguma coisa que você está fazendo mentalmente, mas não está fazendo de coração. É uma coisa que você está fazendo como se fosse mecanicamente, né? Aquilo. Então, o teu coração está dando sinais de que ele não está gostando de fazer o que você está fazendo naquele momento. Então, veja o que te incomoda naquele momento que faz você gerar taquicardia, gerar ansiedade. Eu vou dar um exemplo. Antes das terapias, eu fui uma vez no médico. Fui fazer aquele exame de ergonometria, né? Para ver se estava aquele raio-x, ver se estava tudo bem. Fazer aqueles exames de coração. E quando eu cheguei lá, eu entrei na esteira e meu batimento cardíaco parada, sem nenhuma atividade, estava em mais de 150, estava em 156. Uau! Daí o médico falou, tá tudo bem, pode ficar calma. Eu falei, mas eu tô calma. E daí que o tanto que eu não enxergava o que estava acontecendo comigo, que eu não via que eu estava sentindo alguma coisa errada. Em 2 minutos de esteira, eu cheguei a 190. Uau! Ou seja, ele parou o teste e falou, não tem como fazer o teste, né? Não, não tem. E daí eu tive que comprar relógio para ver a pulsação e eu fui percebendo que quando eu estava fazendo alguma coisa que não era o que eu queria naquele momento, o meu pulso ia a 120, sentada, parada, sem fazer nada. E eu tive que trabalhar isso, não tomei remédio, nada. Fui trabalhando e buscando ver o que estava me incomodando para realmente parar com isso, né? Para cortar isso. E foi uma das coisas que veio depois, foi o gatilho do pânico. De entrar na crise de pânico, de não querer chegar no lugar, ou estar no lugar e começar a passar mal, né? De não querer estar lá. Então, foi uma coisa que veio logo em seguida, estava tendo taquicardia, logo em seguida eu comecei a ter esses ataques de pânico mesmo, de chegar no lugar, chegar num shopping e entrar em crise, de não querer estar lá. Então, é o teu corpo que vai falando e você vai se escondendo, né? Vai escondendo, que tá tudo bem, e não tá tudo bem. O que tá errado?
É você aceitar que tem alguma coisinha que está te incomodando, né? Vamos. Procurar ajuda, como a Mari falou, porque eu também, eu tive muitas crises. Muitas das minhas crises eu estava em casa ou no trabalho, né? Tirando essa do avião e do carro. E no começo, eu não conseguia entender o que era. Eu achava que era normal ficar ansiosa. Depois começou a piorar. E até que eu comecei com as crises, né? Ter as crises de pânico. E eu não sabia nem como falar para as pessoas, porque eu tinha medo de ser julgada. De novo, né? Nossa, mas sua vida é perfeita? Como você sofre isso? Então eu tinha muito medo. Antes eu não entendia as pessoas, sabe? E, né, tipo, nossa, mas de onde que vem a crise do pânico? E depois que eu comecei a ter, eu tinha medo de ser julgada, sabe? Que as pessoas. Então, assim, gente, não tenham medo, sabe? Escuta você e procura ajuda. Seja uma pessoa que você confia ou algum profissional. Hoje em dia, como a Mari falou, a gente tem essas outras ferramentas, né? Procura também um médico, um psicólogo, um psicanalista, porque às vezes a gente precisa desabafar, sabe? Para mim foi muito bom. Eu fiz 6 meses só, mas ele me ajudou muito com as crises de ansiedade que eu tinha, sabe? E uma dica, se você sofre disso aqui, um parênteses específico, né? Para mim, o que funcionava era tipo, respira. E eu só ficava internalizando assim, tá tudo bem, eu me aceito, faz parte do meu processo, eu estou aberta para o aprendizado aqui. Eu fazia tipo um mantra, sabe? Eu falo, tá tudo bem, é só uma fase, eu sou maior do que isso. Então eu vinha com mantra, sabe, Mari? Ou às vezes Sim. eu tentava olhar para algo que tá fora, alguma coisa, né, no ambiente, ou algum objeto, para tirar meu foco de dentro, porque o meu era muita ansiedade no peito, né? Então, Uhum. para mim, foi uma questão. Só que, assim, isso é durante. Só que eu escolhi fazer um tratamento, aí eu fui com um psicanalista mesmo, e depois que eu fui para as ferramentas energéticas, que eu nem conhecia, né? É E aí verdade. também me ajudou absurdo. Mas, assim, siga o que é verdadeiro para você. Talvez para você, você não se identifique com essas ferramentas, talvez você se identifique, né? Mas não sofra sozinho, sabe? Igual a Mari falou, acho que nesse momento de pandemia, né, é muito natural. E às vezes, se você escolhe se abrir, você começa a falar com outra pessoa, você vai ver que às vezes é mais parecido do que você imagina. E perfeito, gente, é só o que tá mostrando na rede social, tá? Porque atrás da Exatamente. tela ninguém é perfeito e nenhuma vida é perfeita e não é todo mundo que tá no bem bom, ai, todo mundo tem questão, ponto final. Sabendo ou não sabendo, todo mundo tem questão para ser trabalhada. Pode ser que você não saiba, mas todo Exato. mundo tem. E tá tudo bem. Então tá cada um internamente tentando se entender, né? Tentando lidar, tentando sobreviver. Então não acha que você é inferior ou que você é a única que você tá sozinha. Você nunca tá sozinha, sabe? Com certeza tem alguém que pode te ajudar, ou eu aqui, a Mari também, se você te sentir no seu coração depois de chamar a gente, né? Não, com certeza. Eu acho que é bem importante trabalhar isso, né, dentro de você. Uma coisa que também é bem bacana para trabalhar essa coisa de ansiedade, das crenças, é você criar afirmações, né, fazer aquelas perguntas para auxiliar a você. Por que que a minha vida tem que ser tão fácil e leve, né? Por que é tão gostoso, né? Por que é tão fácil expandir? Essas perguntas Uhum, vão fazendo o teu corpo sentir que você está bem, que está leve, que você consegue fazer aquilo. Então, você criar uhum. algumas, né, perguntas para auxiliar no teu dia a dia. Porque quando a gente fica fazendo muita afirmação, né, principalmente quando a gente está ansioso, o cérebro está do outro lado controlando, dizendo assim, isso não é real, você está falando da boca para fora, não está vindo do teu coração. E quando você cria essas afirmações, ele vai tirando essas barreiras que a gente cria, né? E vai Uhum. tirando e vai transformando em... deixando as coisas mais leves, até você começar a sentir que o teu corpo está mudando realmente, né? A Meire fez uma pergunta: tem problema em sentir medo de repetir o passado? Ah, Depende. eu estou tentando interpretar. Tem problema em sentir. A grande questão é assim, né? Muitas vezes a gente fica nessa vibração que é o que eu sentia e a Mari,
que é o medo do futuro. Então, a gente olha para o futuro, a gente pensa no futuro, ou eu tenho X coisa para fazer, eu estou sentindo que eu não vou dar conta. E gera o quê? Ansiedade e gera o pânico quando você pensa no futuro e no presente. Muitas vezes, quando a gente pensa no passado, está mais ligado aí a outras questões, não tanto a ansiedade, mas coisas que você está presa no passado, né? Ó, eu sinto medo de me acontecer o que aconteceu no passado. O que eu sugiro, muitas vezes, é fazer as perguntas. Qual é o valor de eu me prender nesse medo? Qual é o valor de você se prender no medo? O que isso vai te trazer de benefício? O que tá se apresentando? Que consciência tem aí? Qual é o aprendizado que tem aí que você ainda não se conectou? Porque tudo é um aprendizado. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente cria situações interessantes e dificuldades que é para a gente expandir, tomar uma consciência ou evoluir. Porque às vezes, de um lado tranquilo, a gente não consegue. E a gente acaba inconscientemente, gente, é inconsciente, sabe? Não é assim, eu vou criar uma dor aqui porque eu quero sofrer. Não, é o nosso sistema, é a forma que ele trabalha. Então, se você tem um medo, existe uma consciência atrás desse medo. Tem alguma coisa que quer, aí no seu subconsciente, que quer trazer para você algum aprendizado, ou ela quer que você olhe para alguma coisa. Então, o nosso sistema, ele é autorregulável, ele não vai trazer para a gente algo que a gente não possa suportar. Mesmo a ansiedade, o pânico, tá vindo que é para você olhar para alguma coisa. E o medo também. Então, você pode fazer perguntas. Qual é a consciência que tem aqui? O que isso aqui quer me mostrar? O que é isso que eu estou sentindo? Qual que é o valor de eu ficar presa nas coisas do passado? Como é que meu dia a dia pode ser mais fácil? Como que eu posso olhar para o meu passado, acolher ele e entender que foi uma fase, mas que eu não preciso viver mais da forma que foi antes? Como que eu posso viver de uma forma que vai ficar mais fácil? Né? E como que eu posso liberar essa dor ou esse trauma? Então, assim, você pode fazer perguntas para liberar isso, tá? Depois a gente vai fazer uma sessão de desprogramação e a gente pode trazer essas consciências aí do passado, do presente e do futuro, né, Mari? Pra gente liberar. E aí você pode procurar também alguma outra técnica, né? Aqui a gente está dando dicas, né? A gente já tá, nem sei que horas são, por verdade, mas assim, 8h20 já tá dando uma hora? 8h20? Nossa. A gente já então, assim, gente, as perguntas, elas são uma forma para você soltar. Porque se você tá com medo é porque você tá segurando alguma coisa aí. Você tá segurando. Então, as perguntas, elas vão aprender. Se você tá segurando, se você começa a fazer perguntas, é como se você fosse, assim, liberando para que aquilo se mostre e para que você olhe e fale, uau, mas sem a dor e sem o julgamento, tá? Você não precisa ficar se julgando. Mas eu tenho que ser assim. De novo, aquela crença do controle. Olha para isso com amor, sabe? Ok, eu sei que eu fiz isso, ou foi aquilo, ou eu vivi, mas faz parte de mim, faz parte da minha vida. Começa a fazer perguntas, tá? Miri, quando você fala em não soltar, por exemplo, esse medo que você tem, se for num relacionamento, você tem que ver no relacionamento o que aconteceu, né? Porque se é um relacionamento, se é uma coisa de trabalho, por exemplo, ser demitida todas as vezes que começa a trabalhar, né? Fica 6 meses e é demitida. Daí você já tem até medo de ir trabalhar porque vai ser demitida de novo. Ou porque você não está arrumando emprego, então faz uma entrevista e vai mal, e daí na outra você sente que vai mal. Mas o importante é você ver o que você tem que aprender. O que naquela entrevista deu errado, que você estava sentindo que deu errado. E o que foi que funcionou para dar certo. Porque muitas vezes essa coisa do medo de acontecer é porque você não olhou para aquilo. E daí ele vai se repetir. Né? Um relacionamento que houve uma separação, uma traição. O que aquilo estava te ensinando que você não viu? Eu tenho que prestar atenção na outra pessoa. Não, eu tenho que prestar atenção nos meus sentimentos. O que estava acontecendo comigo naquele momento? Porque muitas vezes a gente não olha no outro porque a gente também não está se vendo, né? No relacionamento, no trabalho. Então, é importante você
ver em você o que te gera esse medo. É o medo de ficar sozinha, é o medo de ser abandonada, ou o medo de uma rejeição, que daí você nem tenta, porque sabe que vai ser rejeitada, então você tem que ver bem qual é esse medo que está gerando em você. É olhar para ele e aceitar. Ah, eu tenho medo da Uhum. rejeição. Como eu trabalho isso em mim? Uhum. Né? Porque quem É uma. tem medo da rejeição foge, né? Sim. A pessoa nem tenta, ela foge. Ela vai achar um jeito, se tiver numa relação que está tendo problema e ela está se sentindo rejeitada, ela vai fugir. Ela vai gerar vários escapes até uma possível traição para que a pessoa fuja daquele relacionamento. E é inconsciente, ela não sabe que ela está tendo aquela sensação de rejeição. Então, quando você começa a se olhar, você começa a ver que você tem alguma coisa que está te incomodando, é porque tem que trabalhar. Realmente tem que olhar Uhum. essa crença. Eu gosto sempre de fazer perguntas. Eu E uma também. pergunta que eu tenho usado muito é assim: e se fosse diferente? Simples assim. Sabe assim, qualquer coisa que você empacou, uau, e se fosse diferente? Não é tentar arrumar, sabe? Ah, isso aqui tá dando errado, eu tenho que arrumar isso na minha vida. Não é para arrumar, é só para você ir para um espaço, uau, e se fosse diferente? Uhum. Porque quando você faz a pergunta, não é nem sobre você ter uma resposta, é para você soltar essa energia de dizer assim, eu estou aberta para algo novo. Talvez seja algo que eu nem consigo imaginar ainda, mas eu estou Sim. aberta. Então, como seria se fosse diferente? Sabe? Ah, Uhum. eu tô ganhando pouco. Uau, e se fosse diferente? Eu tô Uhum. feliz no meu relacionamento. E se fosse diferente? Às vezes o diferente é ser mais feliz ainda. Então, assim, a gente tem a tendência de segurar e definir as coisas, né? Então, eu tô vivendo isso, eu fico definindo, e aí a gente fica afirmando, e cada vez que a gente afirma, a gente coloca mais energia, como a Mari falou, né? A gente Isso. coloca mais energia e aquilo continua se afirmando. Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí você tá colocando mais energia nessa afirmação. Uau, e se fosse diferente? Não fica Não. tentando achar uma resposta do que é o melhor, ou do que é bom, ou do que é o perfeito, mas é só o diferente. É. Porque você tá, quando você fala, se fosse diferente, é como se você abaixasse todos os seus bloqueios e você fala, estou aberta para algo novo. Se fosse diferente, uau, me deu uma crise de ansiedade, uau. E se fosse diferente? Pensei naquilo, me deu medo, uau. E se fosse diferente? E se o medo não tivesse aqui? E se E tudo pudesse dar certo? E se fosse mais incrível do que eu consigo imaginar? Né? Então você fica aberta aí para mexer essa energia. eu gosto bastante de como pode melhorar, né? O que pode melhorar, como pode Sim. melhorar. Também é uma coisa que eu também Como trabalho pode melhorar bastante. mais ainda, eu falo. Como Isso. pode melhorar mais ainda? Isso, porque eu estou tendo gratidão pelo que está acontecendo, mas eu quero uma coisa melhor na minha vida. Então, como pode melhorar, né? É. Pri, vamos Muito começar bem. a... Vamos, porque daqui a pouco a gente tem uma outra vivência. Vamos lá, Exatamente. então, Vamos, gente. vamos sim. Qualquer dúvida, quem está assistindo depois também, vocês, Pode mandar no depois manda direct. aqui, pergunta. Eu vou postar, eu vou marcar a Mari. Pode chamar a gente, tá bom? Assiste de novo, de repente, para ver uma consciência. É que agora a gente vai começar a nossa sessão, porque daqui a pouco a gente tem outra vivência, né? Então vamos lá, gente. Quem quer receber desprogramação Vamos. neurobiológica, essa energia que a gente trabalha tanto o coração quanto a mente. Tudo que você tem que fazer é simplesmente estar presente para receber, tá bom? Só isso. Então, só fecha os seus olhos agora e Respira fundo. começa a soltar todas as barreiras. Liberando essas barreiras, esses véus que estão te escondendo. Vai liberando. Vai sentindo o teu corpo, as tuas células. Vai ouvindo o teu coração. Pri. Entrando nesse estado de permissão. Uhum. Não importa onde você esteja, em pé, sentado, não importa. Deixa que a energia chegue até você com total facilidade. Se abre,
solta enquanto a gente vai ativando a energia da desprogramação neurobiológica para todo mundo aqui assistindo live e todo mundo que vai assistir depois também. A gente deixa a energia aqui gravada. Né? Então começa a soltar e entrar no estado de permissão. Conforme a gente vai ativando a energia, vai levando a atenção para o seu coração. Vai percebendo, como se a gente estivesse aí com você, tocando o seu coração. Se abre para receber, que você está recebendo de 2 pessoas ao mesmo tempo. Como pode melhorar mais ainda? Permite que a energia também flua no topo da sua cabeça. Como se a gente estivesse tocando com uma mão o seu coração e outra mão a sua cabeça. Começa agora a liberar e permitir que a energia comece para todos os lugares que você está criando controle. Tudo na sua vida aí que você está querendo segurar, que você está buscando a perfeição, querendo manipular e se fechando para que não seja mais fácil. Todo lugar que você está aí, simplesmente nessa energia do eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Vamos desprogramar e atualizar todos os eu tenho que da nossa vida. Desprogramar aqui. Desprogramar aqui. Quer trazer, Mari, alguma consciência? Que tá falhando para mim. Tá ficando Então vamos mudo. lá. Mas Bom, então vamos lá. continuando, tá, desprograma e atualiza todas as tentativas que você sempre tem que ser perfeito. Desprograma e atualiza todos esses medos que você sente de ser julgado pelas pessoas, de ser criticado, de se comparar com outras pessoas. Desprograma e atualiza tudo que faz você se sentir criticando você mesmo nesse momento, criticando os outros. Desprograma e atualiza tudo que faz você criar essa ansiedade, esses gatilhos emocionais dentro de você, todos esses julgamentos. Desprograma e atualiza todo o medo de se abrir para o novo, de ser quem você é. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza tudo que você criou, inventou de história, mentiras, e que você precisava ser perfeito para se sentir amado, para se sentir perfeito. Reconhecido. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza a falta de segurança. Desprograma e atualiza todos esses medos que você tem sentido de errar na sua vida. Todos os lugares que você está prendendo no seu corpo a ansiedade. Tudo isso aí que você está carregando no seu peito, do peso. Desprograma e atualiza esse excesso de futuro. Desprograma e atualiza tudo que te impede de estar presente em cada momento, estar sempre no mental e olhando para o depois em vez de viver o agora. Desprograma e atualiza o que te impede de estar em total harmonia do seu coração, da sua mente. Também vai desprogramando o medo de decepcionar as pessoas, decepcionar sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os seus filhos, o medo de fracassar, a ansiedade, essa preocupação do que pode acontecer, essa sensação de que tem que se sentir punindo pelo que você está fazendo, de que você está fazendo alguma coisa errada.
Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza que você tem que ser escrava desses medos, dos medos que você criou na sua mente. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza tudo que faz você se sentir limitada na sua vida, que você tem que controlar. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza tudo que não é suficiente, que você não é suficiente, que você não é capaz. Vai desprogramando, atualizando. Corpo atualiza, desprograma também atualiza. Tira esse Todo o peso do peso. passado, todas as questões aí que você se julga, que você olha para o seu passado, você se cobre, você acha que você não foi bom ou boa o suficiente, que as coisas poderiam ter sido diferentes. Esse programa atualiza tudo isso, começa a permitir o auto-perdão, começa a permitir o auto-reconhecimento, que você fez o melhor que podia, com a consciência que você tinha em cada momento. Então, o programa atualiza essa dor do passado, do julgamento. Vai atualizando toda essa forma de viver, que você já sabe viver de uma forma mais fácil, mais leve, sem sofrimento, sem criar punição na sua vida. Vai atualizando isso, vai se sentindo confiante. Vai desprogramando agora, trazendo para sua frente o seu futuro. Traz agora o seu caminho para sua frente. Pode ser que tenha uma imagem, pode ser que não. Traz o seu futuro agora para sua frente. Vamos enviar a energia da desprogramação neurobiológica para tirar todas as barreiras e os bloqueios, desprogramar tudo que te impede de ter esse futuro leve, tranquilo, fácil, sem ansiedade, sem o controle, sem a perfeição, mas simplesmente estando presente em cada momento, estando consciente das suas escolhas, do seu caminho, desprograma e atualiza, o que te impede de sentir a sua verdade, a sua intuição, todo o ruído mental, do controle, desprograma e atualiza e deixa que o seu corpo comece a ir para uma versão nova, a versão original das suas células, sem os bloqueios, sem as limitações, controle. Simplesmente sendo quem você é, de verdade. O corpo caminha. Isso. Deixa aí, solta. Isso. Solta mais, solta mais. Pode soltar, é seguro, é tranquilo e é permitido. Você simplesmente não entende, não julga, não controla, deixa que a energia, o seu corpo direcione com facilidade. Com leveza, com carinho. Vai atualizando todas as células com alegria. Hum. E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu já tô me sentindo mais leve aqui, Mari. Eu também. Eu também. Falhou até Gratidão. falhou até o som aqui quando você falou. Energia é forte, né? Super forte, é. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Alguém quer compartilhar alguma coisa antes da gente encerrar? Dúvidas, perguntas? Sobe aí o coraçãozinho, você gostou. A Mary falou, eu também, menina. Tá mais leve, minha querida? Ficou mais leve? Muito bom. Ai, que bom. Ai, que bom, Paulo. A Paola falou, muito bom. O que mais, gente? Eu tô mais leve. Sim, Já liberou. chorei. Sim, quando chora é energia, né? Pode ser?
Ai, gente, que delícia! Muito bom, a Gi falou. Você quer trazer mais alguma coisa, minha querida, antes da gente Não, encerrar? acho Porque que a a nossa gente pode live aqui, encerrar. uau! Uau, não, já foi suficiente. Ai, que bom que tá se sentindo leve. É, a Tati, tô me sentindo leve, teve momentos que bocejei. É natural que boceje, porque a Natural. energia, ela tá fluindo, né? Eu digo, "Ah". Não tem energia boa ou Não, ruim, tá, Meire? Não tem isso de energia boa ou ruim. Só tem o que você ener- percebe que é verdadeiro pra você. É. obrigada por tudo. Gratidão, gente. Gratidão, Sensação foi muito boa. Quem que é? CDO. Carlos. É. Ah, muito bem, Então é gente. isso. Pessoal, dúvidas, perguntas, enfim, se vocês quiserem trazer depois alguma outra consciência, né? Tem gente que já conhece aqui, né? A minha querida Mari, tem o meu Sim, Instagram aí também. Sejam muito bem-vindos. Qualquer coisa chama a gente. chama. Se fez sentido para você, compartilha com alguém aí. Depois você pode voltar, assistir de novo. Abaixa suas barreiras, porque pode ser que venha outras consciências. Tô adorando esses coraçãozinhos, maravilhoso, Também. gente. Gratidão, Mari, Gratidão. por essa 1 hora e pouco aí, quase 2 horas que a É gente está aqui. verdade. Gratidão Expandiu você, muito para Pri. mim também. Eu achei que foi, uau, quantas consciências, né? Quanto aprendizado, né? Muito bom. Muito obrigada, Pri, pelo convite, por essa oportunidade. Obrigada por todo mundo que assistiu, que vai assistir ainda, que tem essa energia fluindo no corpo, se sentindo leve, tranquilo, como tem que ser. Isso aí. E depois você Uhum. pode voltar e assistir de novo aí, receber novamente essa energia, porque a gente coloca energia, tá? Na gravação. Gratidão, pessoal. Gratidão. Uma ótima noite, uma ótima Páscoa. Fiquem bem, né? E até a Isso próxima. mesmo. Gratidão, minha querida. Até. A gente se vê Gratidão para daqui a todos. pouco, na próxima sessão. Com certeza. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.